um voto com Deus uma época, uma vez, quando ele sofreu um acidente de moto. Eu trabalhava de moto, sofreu um acidente. Eu prometi a Deus que não usava brinco mais, eu não usei mais, nunca mais usei. Verdade, mãe? Hã? Foi mesmo? Meu brinco até eu dei com a baba. E o Enio sofreu acidente de moto, foi uma vez só? Que foi? Foi, não, acho que foi umas 2 ou 3. Que ele quase morreu, né, mãe? A senhora ficou quase doida, né? Indo de hospital em hospital, não foi? Aí a senhora fez um voto com Deus. Aí Deus ouviu o voto, né? Deus ouviu a oração da senhora e fez o quê? Eu fiz um voto com Deus de não usar o brinco mais. Tá, mas a senhora fez o voto pra Deus fazer o quê pra senhora? Com ele melhorar. Ele tinha... O que ele teve? Ele sofreu um acidente de moto. Sei. E foi grave? Foi. Ele machucou o quê? Só machucou a perna. E a cabeça, não foi? A cabeça não sei não. Foi que ele ficou meio esquecido, ele ficou delirando, não estava conhecendo ninguém. Aí a senhora, mas a tia Neném e a tia Neve foi atrás de um exame para ele fazer, não foi? Você não lembro não. Mas aí me conta o caso do voto. Aí a senhora orou a Deus. Prometi a Deus, se sanasse, que eu não usava brinco mais. E a senhora não... E não usei mais. Oh, louvado seja Deus. Meu brinco eu dei pra baba. Louvado seja Deus, né, mãe? Ela tá pensando, será que ela usa ele ou vendeu ele? Não, tá guardado. Porque ele é muito... Ele é... É um brinco de ouro, ele tem uma pedra azul assim. Exatamente, uma pedra azul. Eu não sei o nome da pedra, que é azul, o que é? Não sei se é safira ou ametista, não lembro. Mas eu lembro do brinco. Mas aí teve uma vez que eu pedi ele pra senhora, não foi? Pediu o quê? Que o Enio sarou. Aí o Enio sarou. Aí a senhora continuou com o brinco, não foi? Aí o que aconteceu? Não, depois do acidente, não usei o brinco mais não. Mas eu não pedi ele pra senhora. Eu falei, ô mãe, me dá esse brinco pra mim. Aí a senhora foi e tirou ele na hora, que a senhora tinha esquecido. A senhora, quando a senhora fez o voto, a senhora esqueceu que a senhora tinha feito o voto. Aí a senhora foi, não tirou ele da orelha, não. Aí passou uns dias, assim, umas semanas mais ou menos. Aí eu falei assim, mãe, me dá esse brinco pra mim? Do nada eu falei assim, me dá esse brinco pra mim? Aí a senhora foi na hora, tirou o brinco e falou, toma. Só que aí eu não quis também não, o brinco não. Eu falei, não quero não. Por quê? Porque Deus, lembrando a senhora, que Deus tinha feito a parte dele, mas a senhora não tinha feito a da senhora, né? Não é? Não, fiz, mãe. A senhora fez, mãe. Claro que a senhora fez. Mas o que eu tô dizendo é que às vezes a gente faz um voto com Deus e esquece de cumprir. Não tô falando da senhora, não. Eu tô falando de todo mundo. Tô falando de todo mundo. Às vezes promete uma coisa para Deus, por exemplo, se acontecer tal coisa, eu paro de fumar. Se acontecer isso, se Deus fizer isso para mim, eu paro de beber. Ou se Deus fizer isso, eu vou parar de sei lá, de contar mentira. Sei lá, umas coisas assim. Aí, Deus, como ele nunca esquece de nada, Deus é impossível Deus errar, é impossível Deus trocar as coisas, confundir. É impossível Deus esquecer de alguma coisa. Então, e a gente não, a gente esquece, porque a gente é carne, né? Então, a gente tem que se fez, não é obrigado a fazer o voto, mas se fez o voto tem que pagar, né? Aí a senhora foi e pagou. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Não é? Pois é. Aí Deus foi,
libertou ele de vez, né, mãe? E depois ele até vendeu a moto, eu acho, não foi? De tanto que a senhora sofria, a senhora ficava nessa janela aqui, esperando ele chegar, tarde da noite. Ficava aqui, enquanto ele não chegava, a senhora não saía da janela, não é? Quando a senhora escutava o barulho da moto chegando, a senhora falava, louvado seja Deus, meu filho está chegando. Não é? Eu faço isso com o Túlio, quando o Túlio está chegando, que eu escuto o portão abrindo, eu falo, louvado seja Deus, Deus trouxe meu filho de volta. Sabe por quê, mãe? A oração de uma mãe, ela tem muito efeito. Tanto uma mãe pode abençoar o filho, como ela pode amaldiçoar o filho. E a gente tem que fazer o quê? Abençoar, não é? Porque quando a gente abençoa o filho da gente, ou a gente abençoa o nosso próximo, Deus nos abençoa. Não é? Por isso que a gente tem que... O que as pessoas fazem com a gente, ou falam da gente, ou não interessa. A gente tem que falar, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Porque não pode, né, amaldiçoar ninguém. Porque assim, ó, quando a gente abre a boca para abençoar alguém, a primeira bênção que cai é em cima da cabeça da gente, para depois cair na cabeça do outro. Por isso que a gente tem que abençoar, falar a palavra de bênção com o outro, falar a palavra para levantar o abatido, né? Porque nesse mundo aqui a gente está numa... esse mundo é um mundo de treva, é um mundo de... É um querendo ter mais do que o outro, é um querendo ser mais do que o outro, não é? E aqueles que têm a unção de Deus na vida, não pode ser assim. Aliás, ninguém pode ser assim, né, mãe? Né? É verdade. A senhora lembrou de uma coisa que eu não lembrava, que era do voto que a senhora fez. Obrigada, a senhora, ter lembrado, viu? Desse detalhe que eu não lembrava, não. Te amo. E eu falo com a senhora, né, que obrigada por tudo que a senhora fez por mim, né? A senhora me dava cada couro. Não dava? Mas era corrigindo, né, mãe? Era corrigindo, né? É? E hoje eu agradeço a Deus pelas correções que a senhora deu. Não é? Florzinha.